Oi, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Pessoal, como é que vocês estão? Estão estudando? Estão conseguindo? Aproveitando um pouquinho também as suas férias. Nós, profs, estamos estudando para as aulas EAD, estamos nos preparando para quando voltarem as férias. E entre uma aula preparada e outra, eu ponho em dia, aproveitando esse período, as séries. Então aqui vou mostrar para vocês que eu estou assistindo. Estou terminando a sexta temporada, está no episódio 8, são 10. E acho que é um assunto que eu gosto bastante, sempre gostei. E tem várias séries desse estilo de história. Tem Troia, tem Marco Polo, tem uma que chama The Last Kingdom, que se assemelha um pouquinho a Vikings. Eu acho que é bem interessante. Até para os professores de história, não é um assunto que se comenta tanto quando você fala em Idade Média, né? Falar do povo escandinavo, da Escandinávia em si. É um assunto acho que é um assunto bem legal, bem interessante para comentar um pouquinho. Se algum prof puder responder, eu sei que muita coisa aí é mitologia, mas qual que é a parte real? Os vikings eram realmente esse povo tão que invadia? Eles tiveram alguma coisa com a agricultura? Eles têm algum papel nesse lado assim? Seria interessante responder. Também pensando aí no Netflix, eu acho que é legal vocês darem uma olhadinha nas séries que eu já falei algumas vezes, por exemplo, Explicando, que ela tem vários assuntos, o Explicando Mente, que é bem legal, fala um pouquinho da memória, formação de memória, um pouquinho da depressão, ele fala da ansiedade, então é uma série bem interessante também para vocês. E claro, tem uma porrada de séries de ciências. Tem uma que eu acho legal, que até a física pode falar um pouquinho melhor da parte do porquê que o planeta Terra, quais são as características físicas, pensando em vida fora da Terra, por que o planeta Terra poderia ter vida. Então, é o fato de ser um planeta que está numa zona habitável, que é uma zona em que a temperatura é ideal para água em estado líquido, a formação de gases. Tem outros planetas assim. Então, a série Uma Rocha Estranha, One Strange Rock, ele fala um pouquinho desses aspectos, o que traz a vida aqui ser vida. Então, se os profs de física puderem falar um pouquinho do porquê que a Terra é tão importante, por que a gente consegue aqui ter vida, embora seja o assunto da biologia, ela é interdisciplinar, né? Então, assim, coloquem as suas séries em dias, as séries de ciência e essas séries mais também menos científicas, mais comerciais mesmo. Outra dica que eu quero dar para vocês são 2 livros que eu estou lendo. O primeiro livro é Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho, que é do Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista muito, muito famoso. E ele escreve um livro bem interessante porque ele vai contando desde a história do sonho, do porquê que as pessoas, os seres humanos, interpretam o sonho da forma que interpretam, até a parte neurofísica, neurobiológica e neurofísica da formação do sono REM. Então é bem legal, bem curioso. E esse aqui, que é do Laurentino Gomes, que é o autor de 1808, 1822 e 1889. Para quem não leu, eu sugiro esses 3, são muito bons. Eles contam a história da família portuguesa chegando no Brasil e saindo, então o primeiro reinado, Dom Pedro I e II, bem legal. Até os profs de história podem indicar se realmente é um livro interessante para vestibular, se tem algo sem... Ele é um pesquisador, né, historiador, mas às vezes, então, se for uma dica legal para vocês vestibulando, acho que é interessante. E esse aqui é o novo livro, são 3 volumes, chama Escravidão, e é bem interessante porque o primeiro ele vai falar dos leilões na África, da retirada da população africana e a vinda aqui para o Brasil. Então ele conta esse primeiro aspecto da primeira parte da escravidão. O segundo livro, que ainda não saiu, ele vai contar a história aqui da escravidão no Brasil, e o terceiro pós. A introdução desse livro é muito interessante, ela traz um aspecto bem legal para você discutir o preconceito, o preconceito contra os negros, que ainda existe, ainda está no nosso dia a dia. Então é um livro bem interessante até para fazer uma reflexão, até para usar como informações para uma dissertação. Acho um livro bem legal, tá bom? Então é isso, essas são as minhas dicas de férias.
Eu tô fazendo um pãozinho agora, um pão francês, depois eu mostro para vocês como é que eu faço pão francês, falo um pouquinho da fermentação natural, bem legal. Até mais!